Olá, povo de Deus, sexta-feira, 23 de setembro de 2022, 25ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiastes 3, de 1 a 11, Lucas 9, 18 e 22. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar, tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar, tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no seu tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Como lidar com o tempo? O autor de Eclesiastes chega a um ponto crítico de sua reflexão, pois relativiza o tempo em suas diversas modalidades. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu, e de nada adianta o ser humano querer controlar o tempo. Só Deus tem realmente uma visão de conjunto da vida. Só Ele conhece de antemão todos os momentos. De nada vale a ansiedade humana querer ter a plenitude de tudo, pois viverá de momentos em momentos, incertos, imprevistos, surpreendentes. É melhor aceitar o momento presente como dom de Deus e ter discernimento para fazer a coisa certa no momento certo. Para Coelete, o autor de Eclesiastes, o ser humano parece incapaz de influir na engrenagem do tempo. No fundo, a existência é simples, feita de poucas atitudes de base que se repropõem permanentemente. Nascer e morrer, amar e odiar, sofrer e gozar, juntar-se e separar-se, calar e falar, salvar e perder, etc. Mas a pessoa, com todo o seu afã e desejos, está encerrada na trama dessas situações que se sucedem irreversivelmente. A existência humana está encerrada num círculo inquebrantável, inquebrável. Haverá um sentido para tudo, mas o homem não o alcança. Deus pôs no coração a exigência de uma visão de conjunto e a necessidade de se interrogar sobre a sua existência, para além da caducidade dos momentos que se sucedem. Mas é um anseio que continuar por satisfazer. Há contradições de que o homem se dá conta. O presente nem sempre corresponde ao passado. Sonha-se e deseja-se antecipar o futuro, mas ele escapa-nos. Resta confiar em Deus. Nisso consiste, para Coelete, o temor de Deus. Mas é uma atitude sábia não perder o presente, o único tempo que possuímos. O passado é passado, o futuro ainda não é nosso. Lucas 9, 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém.
E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A resposta de Pedro à pergunta de Jesus, quem dizeis que eu sou, parece completa, mas não é. Afirmar que Jesus é o Cristo ou o Messias de Deus não revela verdadeiramente tudo o que Jesus é. Por isso, Jesus proíbe passar essa informação para frente. O problema é que essa definição pode criar falsa impressão de triunfalismo a respeito de Jesus e sua missão. O que confere autenticidade àquilo que Jesus verdadeiramente é a paixão, a cruz, para depois vir a ressurreição. A ressurreição é antecedida pela cruz e é a cruz que autentica todo o projeto de Jesus. Assim, ele é o Messias de Deus, o Cristo ungido do Pai. A pergunta de Jesus deve ser repetida ao longo da história, pois até hoje é extremamente importante respondermos com convicção: quem é Jesus para nós? O tempo passou, como nos disse Eclesiastes, e muitas vezes caímos numa rotina sufocante, onde o institucional se impõe e o carisma fundante se esfumaça. Conhecer Jesus é um processo que pode levar a vida toda, mas no momento é preciso começar. Temos alguns lugares privilegiados de encontros com Jesus, que nos ajudam a nos acercarmos de sua pessoa e de seu projeto. As Sagradas Escrituras, a Eucaristia celebrada em comunidade, as pessoas humanas e, sobretudo, os pobres podem nos ajudar nesse processo de aproximação de Jesus. Claro que uma boa leitura também pode descortinar cenários que sozinhos não alcançaríamos vislumbrar. Nesses 2000 anos, muitos penduricalhos foram colocados na figura de Jesus, que exige de nós um trabalho de escultor para tirarmos as camadas ideológicas que nos separam dele. No seu tempo, Jesus foi confundido com um dos profetas. Hoje, ele vem sendo confundido com curandeiro, psicanalista, mágico, chefe de empresa, empreendedor e tantas outras representações que se distanciam do verdadeiro Jesus de Nazaré. Portanto, nosso evangelho de hoje nos deixa com esse desafio de termos de procurar uma resposta mais exata e, ao mesmo tempo, existencial à pergunta que ele mesmo segue nos fazendo. E para você, quem é que eu sou? Um beijo no seu coração.